Bom dia a todos. Muito bom rever todos. Estamos aqui no primeiro culto presencial, o primeiro foi online, né? E o que a gente espera para esse ano é que todos estejam bem, com saúde, vacinados, né? Para que a gente possa ter um ano de muitas lutas, mas com muitas vitórias. Amém? Então vamos estar começando o culto de hoje. Da mesma forma que a gente terminou, que é exaltando a Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Que nesta manhã a gente possa não só ler essa passagem da Bíblia, mas que a gente possa também cantar, né, ao Senhor com esse salmo. Amém? Falsos
Vamos cantar mais uma vez, bem forte, hein? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez durante o ano passado, ó Pai. Que o Senhor possa renovar nosso ânimo, que o Senhor possa nos proteger, nos abençoar durante este ano, ó Pai. Então, que a gente possa trazer ao Teu altar, ó Pai, todas as nossas falhas, os nossos pecados, ó Pai, que hoje vamos celebrar a Santa Ceia, ó Pai, que a gente possa colocar nosso íntimo diante de Ti, ó Pai, e que a gente possa sempre se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais próxima de Ti, ó Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando durante esse ano, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. O próximo momento a gente vai estar passando para as ofertas e os dízimos. Então, se você veio preparado, possa estar trazendo a sua oferta, o seu dízimo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, e me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, eu sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
Tudo quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Entender e te adorar, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Comparado ao que ganhei, eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louve ao Senhor. Te louvarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oferta levantada, pela oportunidade que temos de retribuir um pouco do que o Senhor tem, ou muito que o Senhor tem nos dado. E como acabamos de cantar, ó Pai, é muito pouco pelo que tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Então que o Senhor possa abençoar essa oferta, ó Pai, que o Senhor possa multiplicá-la, que possa se transformar em novas vidas, vidas que possam conhecer a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Eu vou abrir um espaço. Começa pelo Ivan, pastor? Pode ser? Queria chamar o Ivan. Ele vai estar testemunhando aqui. Fica à vontade. Acho que é melhor com a máscara, eu tô feio pra caramba. Uma vez, tava lá no Argolo lá, tava com a máscara, o moleque falou, nossa tio, da hora a máscara. Eu tirei e falou, ah mano, tá melhor com a máscara. É um pouco difícil para mim vir aqui na frente, estar diante de vocês assim. Tem uma parte de lembrança e eu vim aqui hoje porque eu queria agradecer vocês por Deus usar a vida de vocês, de cada um, por orar por mim, por ter ajudado a Raquel como vocês ajudaram. E só tenho que agradecer a Deus pela vida de vocês. E eu não sei se é testemunho, pastor, sei lá que raio que é que eu vim fazer aqui na frente, mano. Mas eu queria falar para vocês a história de 3 mulheres
e uma delas é minha esposa, foi a minha esposa, né? Um dia a gente estava na casa do Bolivar e ele fez uma dinâmica muito da hora. E era tipo assim, pegar um papelzinho e você escrever 3 coisas que você ia fazer para a pessoa no ano de 2019. E no começo do meu luto, eu achei esse papelzinho da Raquel. E ela escreveu assim, as 3 coisas. Quando eu ver alguém doente, vou visitar. Isso ela cumpriu, isso ela fez. Vou ser mais tolerante com minha cunhado, não é fácil, né? Quem tem cunhado sabe. Eu acho que ela foi tolerante, porque as cunhadas nunca reclamou. Vou ser uma esposa melhor, isso aí sem palavras. Vou orar mais pelos meus vizinhos, isso aí ela fazia. Vou fazer um bolo para o meu vizinho de cima. Eu acabei catando, fazendo o bolo e dando para o vizinho de cima. Coitado do vizinho, teve que comer meu bolo, mano. Eu não sei se vocês repararam, mas eram 3 coisas, e ela escreveu 5. Ela foi além do que foi pedido. A segunda história de uma mulher, eu conheci na Santa Casa, quando a Raquel fazia quimioterapia, a dona Yolanda. Ela também estava nos finalmente da vida dela, e ela faleceu bem ao nosso lado. E eu sei lá, mano, estava tentando consolar a filha dela que estava lá, estava trocando ideia com a filha dela. E a filha dela me contou uma passagem da vida da dona Yolanda muito interessante. Falou que tinha uma mãe com uma bebê no colo e estava andando de casa em casa. Ela queria doar a filha dela porque ela não tinha condições de criar a filha dela. Ela foi batendo de porta em porta, chegou na porta da dona Yolanda. E a dona Yolanda foi além. Ela não só adotou a criança, mas colocou a mãe para dentro também. E a terceira história da terceira mulher, acho que todo mundo conhece, é a Ruth, que perdeu o seu marido, né? E Noemi falou, pode dar linha, né, meu? Não tem mais filho para te dar, tal, não sei o quê. E Noemi, diferente da outra, né? Foi além. Ela, vou ficar com você, o seu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, enfim. Dessas 3 histórias, eu queria destacar o foi além. Eu fiquei refletindo muito sobre isso, sobre ir além daquilo que é posto para a gente fazer e tal. E eu falei, nossa Deus, é meio embaçado, né? Já tem os corre que a gente tem que fazer durante o dia a dia. E além, né? E o Espírito Santo ministrou meu coração, eu queria deixar essa palavra com vocês. Eu falei, como que eu posso ir além? Eu devo usar para ir além? O Espírito Santo me lembrou uma palavra, não sei se é certo esse o endereço, que acho que é em Colossenses 3:23. Não sei se é esse, eu acho que deve ter outro versículo que fala. Mas que fala assim, tudo quanto você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. E se a gente aplicar isso na nossa vida, a gente vai ir além. Amém? Obrigado. Vou pedir o tempinho chamar o Ceru, que é companheiro aqui do Ivan, pastor, para a gente estar orando pela vida do Ivan, por esse período que ele passou, que ele ainda sente muito, né? E para que Deus possa estar abençoando. O Ivan é muito amigo da igreja e, para quem não sabe, em abril de 2000, em fevereiro de 2021, fevereiro de 2021, a esposa dele faleceu depois de uma longa luta contra o câncer. Mas o Ivan continua firme, servindo ao Senhor,
confiando no Senhor. E nós temos uma alegria gigantesca de recebê-lo aqui. Essa é a sua casa, tá, Ivan? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do Ivan. Obrigado por esse testemunho que ele nos trouxe aqui, Pai. Obrigado, Senhor, porque apesar das lutas, das dificuldades que ele tem passado, o Senhor tem sustentado ele tem encontrado forças em Ti, Senhor. E o Senhor tem estado presente na vida dele, Pai. Como a gente às vezes cantar cantar só por cantar é fácil, Deus. Mas quando a gente passa por lutas, dificuldades, que realmente a gente possa te louvar, te adorar, Senhor, te buscar, não importa as circunstâncias, Senhor. Que o Ivan possa ter isso no coração dele. E que ele possa encontrar, Senhor, conforto, consolo, Senhor. Que ele possa encontrar aqui na tua igreja também, Senhor. Teus irmãos, na tua família, Pai. Guarda esse seu servo, Deus. Revela os seus planos, o seu propósito, o seu ministério, Senhor, para a vida dele, Deus. Para que realmente ele possa caminhar em direção a tudo aquilo que o Senhor tem planejado e tem para a vida dele, Deus. Que cada dia ele possa estar mais perto de Ti e que o Senhor venha completá-lo, Senhor, em todos os sentidos, Senhor. Emocionalmente, espiritualmente, Senhor, e fisicamente, Senhor, venha guardar a vida dele, Pai. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, Ivan. Obrigado, pastor. Obrigado. Vou chamar o Minoro. Bom dia a todos, que a graça e a paz de Cristo. Manhã de hoje, nós ouvimos o testemunho do Ivan. Ivan, uma das coisas que a Raquel mais amava era a alegria. A Raquel ficava muito contente quando ela via você dançando, contente. Então, jamais perca essa alegria, apesar da grande luta que é a ausência dela. Mas vamos ouvir o testemunho nessa manhã também do nosso irmão Minoro. O Minoro, ele mora em São Paulo, ele está aqui com a sua esposa na manhã de hoje, nos visitando. O Minoro, ele participa do Koinonia, que é aquele trabalho que nós temos para a terceira idade, desde o seu início no ano de 2011. Então, durante todos esses anos, o Minoro veio em todos os Koinonias e participou desse trabalho. Em março de 2019, março de 2020, por causa da pandemia, nós cancelamos aquele Koinonia que aconteceria em março de 2020 e até hoje não realizamos esse evento. Mas o Minoro é um amigo gigante aqui da igreja, ele também é diretor da Associação Beneficente Cristã Nikkei, é esse espaço aqui onde fica o tatame ao lado do templo, ele é um dos diretores dessa associação. Então nós também temos uma dívida grande pela visão missionária dessa equipe aí, né? Horácio, Armando, Minoro. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre a sua recuperação. Ele passou por um procedimento cirúrgico também no coração, gravíssimo, preocupante, né? Mas graças a Deus ele está aqui hoje. Eu vou fazer a leitura de um texto bíblico que tem relação com o testemunho que ele vai contar. E ele pediu para que eu fizesse a leitura
da parábola da história do rico e o mendigo, em Lucas capítulo 16, versículo 19. Então, ouça essa mensagem, e em seguida ele conta o testemunho. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Até aqui tá bom, Minoro? Posso tirar a minha máscara? Bom dia. É uma grande satisfação rever todos vocês aqui, né, reunidos. Quanta saudade. O motivo da minha poder estar aqui presente hoje, na verdade, é o fruto das orações de todos vocês. No decorrer do que vou testemunhar, vocês vão entender isso aí, né? E então eu fiz questão de passar aqui na igreja para vir aqui para agradecer a todos vocês. Eu estive agora em Londrina e Armando ficou de vir junto aqui, né, participar desse culto. Mas houve uns probleminhas e não pôde vir. Mas mandou muita lembrança. E a Rosa, que todos vocês conhecem, também mandou lembrança para vocês. Okay? Bom, então, o pastor me deu máximo 10 minutos. Eu vou tentar sintetizar, né? Quando falta 1 minuto, pastor, dá um sinalzinho, tá bom? Então, algum deve saber, né? Eu tive uma cirurgia de coração, e onde abri o meu peito, né? Que é muito terrível, né? O que a gente passa. Mas antes, ver essa gravidade, eu queria que a Tereza contasse um pouquinho, em 2 minutos, né? Como foi a minha cirurgia? Só 2 minutos para mim é pouco, né? Bem, o Minoro, ele já tinha sofrido 2 infartos. E no exame constatou que ele sofreu mais 2, são um total de 4 infartos. E conforme o meu sobrinho, que é médico, ele falou que ele estava sofrendo de infarto silencioso, né? E que é muito grave, porque a pessoa nem sabe que está infartando. E quando o médico fala assim, só abrindo o peito, ele, como sabe, né? Eu não quero abrir peito, né? Aquela choradeira, né? Mas, depois de cateterismo, o meu filho ficou conversando com o médico que fez cateterismo, e o médico falou: o coração do seu pai está muito mal. Se num trecho, ele tinha 10 entupimentos. Em volta desses 10 entupimentos, tinha 10 microinfartos.
Então, por isso que tinha que fazer uma ponte entre esses 10, né? Entupimentos, e a razão por que precisava abrir o peito para fazer a ponte. Ele foi feito 2 safenas, pontes de safena, uma mamária, né? Os amigos deles fizeram mais pontes, viu? Nesse quesito ele perdeu, né? Então, e a recuperação dele foi muito complicada. Só mesmo Deus e a oração dos irmãos mesmo, que fez com que hoje ele estivesse aqui. Porque ele literalmente andou pela sombra da morte. Mas graças a Deus, o cajado de Jesus estava com ele, né? Então foi o que fez com que ele estivesse hoje aqui, graças a Deus. Então, então agora vocês entenderam, né, como a oração de vocês é muito importante, né? Graças às orações que eu estou aqui em pé diante de vocês, né, poder falar um pouco, dar um testemunho. Se a pessoa é da área de medicina, né, toda cirurgia grande, um dia antes você não pode tomar água. No meu caso, foi 9 horas da noite, eu não podia mais tomar água. Se eu fosse na sala de cirurgia 8 horas da manhã, tudo bem. Só que eu fui 2 horas da tarde na sala de cirurgia e saí da sala de cirurgia às 6 horas. Até lá não tomei um pingo d'água. E quando cheguei na UTI, olha, eu senti, além da dor, né, quando você abre, vem muita tosse. Cada 10 minutos vinha tosse. E aquele tosse é tão terrível, parece que isso aqui vai explodir, né? Então, a gente com tosse fica, né? Fiquei uns 3 dias assim, sem dormir, sem comer. O negócio é muito terrível. Então, não passa por isso, pessoal. Cuida do sua maquininha aí, né? Ok? E, então, dentro da UTI, aí quando cheguei na UTI, eu estava com minha boca seca, minha língua seca, minha garganta seca, e eu pedi para eles, me dá água. Não, você não pode tomar água. Falei, como não? Então eu vou morrer de sede e não de coração, né? Eu até isso eu indaguei, mas eu não deram água, não, né? E, olha, não sei se alguém já passou sede, é terrível, é muito terrível, né? Aí, à noite, de madrugada, aí que veio uma enfermeira, aí eu supliquei, falei, pelo amor de Deus, me molhe minha boca, me dá água, né? Ela ficou com dó, ele pegou, acho que gases, né? Molhou na água e colocou na minha boca. Irmão, que alívio. E eu mordi aquele gás, acho que tirei o último pingo d'água, né? Foi coisa muito terrível. Aí, passando, acho que no 3º dia, 4º dia na UTI, aí Deus me mostrou muita coisa, né? Muitas palavras, né? E eu naquele sofrimento de dor, porque o ser humano não aguenta a dor, né? A dor é terrível, né? A dor física. E aí Deus me mostrou, quando Jesus foi na cruz, ele levou minhas dores, né? Ele levou todos, não só minhas dores, meus pecados, mas da humanidade. Aí eu entendi o sofrimento de Cristo como foi. Diante do Cristo, a minha dor é fichinha, né? Porque Deus diz que Ele não manda a dores que você não aguente, né? Mas confesso que Deus mandou até o limite. Foi realmente muito terrível. Aí, no 3º, 4º dia, né? Outra coisa que Deus me mostrou foi essa passagem que o pastor acabou de ler, né? O rico e o Lázaro, né? Não que eu estudei muito essa passagem,
Eu acho que eu estou há mais de 50 anos na igreja e talvez eu escutei duas pregações sobre essa passagem, né? Mas Deus, quando mostrou essa passagem, eu comecei a ler, né? Aí eu vejo o quê? Né? Que aquele rico, né? Naquele lugar de tormento, né? Sentiu sede, né? Como diz na palavra, e pediu que o Lázaro molhasse a ponta do dedo dele para refrescar a boca dele. Mas o Abraão não permitiu isto, né? Então, hoje eu entendo, né? O que aquele homem está sofrendo naquele lugar de tormento, né? Outra coisa que eu entendi muito, assim, até pouco tempo, eu achava, se morrer, o corpo e a alma some, né? Mas quando eu vi essa passagem, que a nossa alma não morre, né? Aí, na Bíblia prova esse rico sofrendo, sentindo, né? Sentindo sede, sofrendo, pensando na família dele, né? Tanto é que ele pede pro Abraão que mandasse o Lázaro para a terra para avisar os irmãos dele para ele não vir nesse lugar de tormento. Então, Deus me mostrou, assim, o que é inferno, né? O sofrimento, né? Porque a gente estuda muito o céu, né? Não é isso? Né? Muito céu, bonito, tal. Mas eu, nesse episódio, né, eu aprendi o que é inferno, né? Aí veio outra coisa da minha cabeça. Se a gente estuda, devemos estudar, entender o que é céu, o que é inferno, né? Sobre vida e a morte, né? A única coisa que nós temos certeza absoluta que um dia nós vamos morrer, né? Agora, será que nós estamos preparados para morrer? Né? Porque ser humano, quando fala em morte, ele fica com muito medo, né? Mas na Bíblia, se você estudar bem a Bíblia, a morte para nós crentes, né, é coisa boa, pastor, não é? Sem morte não há vida eterna, né? Igual quando você planta batata, se aquela batata não morrer, ele não nasce outro, uma vida nova. E o crente é assim, se morrer, então você pode alcançar a vida eterna, né? Então, o que eu passei, o que eu estou aprendendo, né? Aquilo que escutava na Bíblia, muitas vezes você não entende, né? Mas aos poucos Deus vai revelando, vai mostrando a real, né? Então, hoje eu tenho muita convicção dessas passagens, né? A minha fé aumentou. Como é importante Jesus, né? Então, nós temos um irmão no nosso grupo de casal, em São Paulo, um irmão muito dedicado a Deus, ora, né, estuda, mas ele vivia em agonia. Qual foi esse sofrimento dele? Ele não sabia, ele não tinha certeza, será que eu estou salvo? Né? Eu acredito que alguns irmãos têm alguma dúvida sobre isso. Como é que eu sei que eu estou salvo? Então, começou a discutir no grupo. Eu falava isso, aquilo, assim, assim. E alguém soltou, né? Para ser salvo, basta crer em Jesus Cristo, né? Nossa, aquilo foi muito, muito importante, né?
crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, Jesus Cristo veio aqui na terra, carregou nossas dores, nossos pecados, né, para nos salvar. Né? E no terceiro dia, ele ressuscitou. Né? Então, Deus mostrou tudo que eu passei, né? Deus foi mostrando na vida real, né, como são as coisas. Lembra do Paulo, apóstolo Paulo e o Silas? Estava preso, né, amarrado com a corrente, e ele estava orando de madrugada. Deus mandou o quê? Um terremoto, abalou aquela prisão e abriu as portas. Quando o carcereiro acordou, viu que a prisão estava com toda a porta aberta, ele queria se matar. Por quê? Porque achou que todo prisioneiro fugiram, né? E pegou a espada e queria se matar. Mas Paulo, o que ele disse? Mandou parar. Falou, não, espera aí, né? Estamos todos nós aqui. Aí o carcereiro curvou diante dos dois e perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? O que o Paulo responderam? Creia no Jesus Cristo. Né? Então, como Jesus Cristo na nossa vida é importante, né? É tudo, né? Quem tem Jesus Cristo, né, é feliz daquele homem que tem Jesus Cristo na vida da gente. Né? Então, com esse episódio eu aprendi muito, né? A palavra de Deus, né? Uma convicção que me deu, né? Que é como é importante a Jesus Cristo nas nossas vidas. Né? Então, como diz o Paulo, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Né? Então, nós, crentes, não devemos temer a morte. Né? Porque a morte vem. Não é isso? Só não sabemos se nós vamos morrer daqui 1 minuto, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Só Deus sabe. Né? Então, nós temos que ter essa certeza da salvação, né? Que um dia você morrer, você vai no lugar melhor. Né? Por isso que eu digo, não teme a morte. Se prepara de que forma? Crer em Jesus Cristo, ter salvação, certeza da salvação. Mas aquele irmão que estava agoniado, por que ele chegou àquela conclusão da dúvida se ele está salvo ou não? Não, apesar de trabalhar para a igreja, né, orar muito, estudar muita palavra, porque ele achava que ser salvo não podia pecar, mas ele pecava. Né? Enquanto nós estamos vivos, nós vamos pecar com Jesus ou sem Jesus. Né? Só que nós temos vantagem. Quando nós pecarmos, né, nós temos um advogado que é Jesus Cristo. Confesse a Jesus, né, e pede perdão. E Jesus Cristo vai perdoar. Né? Não é porque você pecou que vai perder a salvação. Né? Então eu falei, nossa, né? Hoje eu tenho uma convicção de que um dia eu morrer, eu sei aonde eu ir. Né? Então, o que eu entendi muito, aprendi muito, que a morte é coisa boa para os crentes. Tá? Algum pode discordar, né, pastor? Né? Então, eu só, antes de terminar, queria que vocês estudassem bem essa passagem que o pastor acabou de ler, né? Se vocês não entenderem, pergunta a ele, né? Suga o pastor, certo? Né? Para vocês se convencer, entender essa passagem, né? Parece que quando eu vi uma vez, 2 vezes, não dei importância nenhuma. Hoje eu sei que eu passei por aquele lugar, né?
Então, quero agradecer a todos vocês, que Deus abençoe todos vocês. Amém. Obrigado, Minoro. Eu acho que eu vou passar para as mensagens e a gente canta a última música depois da Santa Ceia. Abaixa sua cabeça, vamos estar orando. Senhor Deus, queremos te agradecer pela vida do Minoro, Senhor, obrigado porque o Senhor se fez presente na vida dele, ó Pai, e hoje ele está aqui para testemunhar o que o Senhor fez na vida dele, ó Pai. Assim, com o Minoro, cada um de nós, ó Pai, temos uma história, temos uma vida, Pai, que possamos aprender, ó Pai, a depender de Ti, ó Pai, a espelhar o que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, no nosso dia a dia, ó Pai, para que a gente possa transformar esse mundo, transformar o local que nós vivemos, ó Pai, para que as pessoas possam sentir a diferença, ó Pai. Então, que abençoa a vida do Ivan, ó Pai, e tantas outras pessoas que passaram problemas de saúde, ó Pai, o Paulinho, ó Pai, que o Senhor possa usar essas pessoas também, ó Pai, para que testemunhem o que o Senhor fez, o milagre que o Senhor fez, ó Pai, na vida deles, ó Pai. O Senhor não é um Deus que faz promessa como os homens, ó Pai, é um Deus que cumpre, Senhor, as Tuas promessas, ó Pai. Então, que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, que a gente possa preparar o nosso coração para a mensagem, ó Pai, e para a Santa Ceia, ó Pai. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Minoro, testemunho maravilhoso, viu? Se todos os que passarem por uma cirurgia voltarem pregando com tamanha lucidez, eu recomendaria que todo mundo tivesse uma experiência como esta. Concordo 100% com o testemunho do Minoro, que a morte é uma coisa boa, eu preciso aumentar meu nível de espiritualidade ainda. Mas viver é Cristo e morrer é lucro. Certamente, Minoro, lindo testemunho, e é impressionante ver quanto Deus trouxe um discernimento profundo, né, diante dessa experiência. Mas ouvimos também o testemunho do Ivan. Está firme, servindo ao Senhor. Mas a Raquel não está mais no nosso meio. E precisamos conviver com essa realidade. Então, essas reflexões sobre vida e morte, as nossas expectativas quanto à história de nossas vidas, é algo muito relevante. E essa reflexão nunca pode faltar em nossas vidas. E eu queria pensar sobre isso enquanto preparamos os nossos corações para celebrar a ceia do Senhor, levando vocês até Mateus, no capítulo 11, na história de João Batista, um dos homens apontados por Jesus como o maior homem entre todos os profetas do Antigo Testamento. Lá em Mateus capítulo 11, eu vou ler a partir do verso 2, o texto diz: quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais.
Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade, lhes digo que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui. Amém. Esse texto mostra um momento também de uma reflexão profunda que João Batista fez no cárcere. E quando a gente olha o peso da pessoa de João Batista no Novo Testamento, a figura importante desse homem, o próprio Jesus falou, olha, entre os nascidos de mulher, até agora, João é o maior. Porque João teve uma missão sublime, grandiosa. Os outros profetas falavam de Jesus, falavam de um Messias que viria no futuro. Mas João Batista, ele ombreou lado a lado com Jesus. Ele preparou o seu caminho, ele anunciou sobre Jesus e ele teve o privilégio de apontar Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista teve o privilégio de batizar Jesus. Jesus se aproximou no Rio Jordão, onde João batizava, e João se espantou e disse, Senhor, eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias, como eu posso batizá-lo? É necessário, João, disse Jesus. E João Batista realiza aquele batismo, e enquanto ele batiza, acontece uma revelação extraordinária. João vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Aquele era o momento da unção do ministério de Jesus. E vem uma palavra divina, uma palavra de Deus dizendo, este é o meu filho em quem me alegro. Ou seja, o ministério de Jesus estava confirmado, patenteado ali aos olhos de João Batista. No dia seguinte, João Batista, quando via Jesus, podia anunciar aos seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podem segui-lo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João tinha fortes convicções mostradas pelo Espírito Santo de quem era a pessoa de Jesus. E ele tinha a convicção de que a sua missão estava cumprida ao apontar para Jesus Cristo. Mas o tempo passou. João Batista foi preso por causa de pregar a verdade. Ele confrontou a sociedade de sua época, apontou os erros de reis. Ele acusou Herodes de estar casado com uma mulher que era esposa de seu irmão, um casamento ilegítimo, o casamento de Herodes com Herodias. Mas João Batista teve a coragem de confrontar a sua sociedade, os seus erros e os seus pecados, porque a missão dele era anunciar o evangelho, era anunciar a chegada do reino de Deus. E ele tinha fortes convicções sobre isso. Mas ele foi preso por Herodes, e Herodes não tinha coragem para matá-lo, mas o manteve preso por longos e longos meses. Havia um respeito e um temor também sobre essa figura fantástica de João Batista. E durante aqueles meses na prisão, nós calculamos que João Batista tenha ficado preso por aproximadamente 1 ano, enquanto o ministério de Jesus se propagava, enquanto Jesus realizava milagres e curas, enquanto Jesus fazia os seus sinais na região da Galileia, e eventualmente ele ia à capital do país, Jerusalém, e ali comparecia às festas religiosas. João Batista estava preso num cárcere escuro, num lugar úmido, e o tempo foi passando. Foi quando João Batista pede que 2 discípulos seus compareçam até a presença de Jesus e pergunte, Jesus, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então nós vemos que
um grande homem como João Batista, de fortes convicções, e que teve uma revelação que Jesus disse que essa revelação foi extraordinária e superava todas as revelações proféticas do Antigo Testamento, porque João Batista era o que apontava Jesus como o Messias, o Salvador do mundo, o enviado de Deus, o Messias. Nesse momento, ele fica impaciente, porque ao observar o ministério de Jesus, as suas expectativas não se cumpriam. E é esse ponto que eu queria que você guardasse no teu coração na manhã de hoje. Ao observarmos as nossas vidas, em muitos momentos, não entenderemos os processos de Deus. Por que Deus, podendo fazer de forma diferente, permite que as coisas andem dessa forma em minha vida? Sabe qual era a expectativa de João Batista? A expectativa de todos em sua época. Eles queriam que Jesus fosse um líder revolucionário, que Jesus viesse para libertar a nação de Israel do Império Romano. Era uma nação que estava escravizada. E eles acreditaram que Jesus, o Messias, iria implantar o seu reino. E para implantar o seu reino, ele teria que desbancar o Império Romano. Ele teria que libertar o seu povo de um jugo de um outro governo. Então, essas aspirações terrenas, políticas, temporais, não foram cumpridas. Os meses passam. João Batista permanece preso. E Jesus continuava pregando, ouvia-se falar dos milagres extraordinários que Jesus fazia, mas as expectativas de João Batista quanto ao reino de Deus, a implantação do reino de Deus, não acontecia. E esta era a mensagem central de João Batista. Eis que o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos. E ele batizava as pessoas do Rio Jordão para que elas se preparassem para a chegada do reino. E o reino seria estabelecido com a chegada do Messias. E Jesus veio, e a mensagem de Jesus, de arrependimento, de conversão de pecado, de mudança interior e de novo nascimento, não resolvia os problemas temporais do seu povo. Não resolvia as expectativas do seu povo. Foi por isso que Jesus aponta para as Escrituras. Ele responde, diga o seguinte para o João Batista, observe o que está acontecendo e leve essa informação a ele. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Esses textos de Jesus foram pinçados do livro do profeta Isaías. Então, para que João Batista entendesse que os propósitos de Deus estavam sendo cumpridos. O reino de Deus estava sendo instalado, sim, mas esse reino tinha o objetivo de mudar o coração dos homens, de gerar mudança, gerar salvação, gerar vitória sobre o pecado. Jesus não tinha uma agenda política libertária para a mudança do status quo de sua época. Não era essa agenda de Jesus. Então, Jesus aponta para as Escrituras, mostrando João Batista. O reino está sendo estabelecido. Os cegos estão vendo, os coxos andam. O evangelho está sendo pregado aos pobres. Essa é a minha missão. E para que João Batista saísse dessa frustração de suas expectativas. E Jesus dá ele apresenta uma bem-aventurança no versículo 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus está perguntando, então, nessas condições em que o meu reino está sendo estabelecido, quem vai achar que isso é um obstáculo para a sua fé? Quem vai me abandonar
quem não vai crer em mim, porque eu não estou atendendo às suas expectativas? É por isso que ele pergunta, bem-aventurados aqueles que não entenderem que isto é um obstáculo. Então nós percebemos que Jesus traz João Batista para as Escrituras e diz, bem-aventurados aqueles que creem no Messias, assim como eu estou apresentando a vocês. A proposta de Jesus era a transformação de vidas, era vitória sobre o pecado e vitória sobre a morte. Esta era a proposta de Jesus. Que essa reflexão fique em seu coração na manhã de hoje. Isso acontece tantas e tantas vezes em nossa caminhada cristã, queridos, quando as nossas expectativas em relação àquilo que nós achamos que Deus deveria fazer em nossas vidas não se concretizam. E isto gera frustração. Isto gera decepção. João Batista parecia estar impaciente porque ele não via o reino da forma como ele tinha imaginado. O reino não estava sendo estabelecido de uma forma dinâmica, de uma forma revolucionária, como ele imaginou. E as multidões que foram batizadas por João Batista, ele dizendo, o reino de Deus chegou, eis o Cordeiro de Deus, está se cumprindo. E agora ele preso e as coisas não aconteciam. Isso acontece em nossas vidas nos dias de hoje. Quando eu desenvolvo expectativas e acho que Deus tem que atender a minha agenda. Quando os discípulos foram embora, os discípulos de João Batista, Jesus começou a falar do currículo de João. E diz, este homem foi um homem extraordinário. Entre os profetas do Antigo Testamento, ninguém recebeu a missão que ele recebeu. E ele está sendo absurdamente fiel à missão que ele recebeu. Então Jesus tece diversos elogios à figura de João Batista. Mas qual era o plano de Deus para o término, para o culminar do ministério de João Batista? João Batista não foi liberto da prisão. João Batista não viu a queda do Império Romano ou não teve vitória sobre o seu embate com Herodes, o governador. Pelo contrário, João Batista morre como um mártir. Herodes o decapita em uma festa, ele assumiu um compromisso tolo e foi obrigado a decapitar João Batista. Então, esse grande herói da fé morre como um mártir. Isso não foi uma derrota, não foi um fracasso, mas fazia parte dos planos de Deus para a vida dele. Então, guardemos isso nos corações. Tome cuidado para não desenvolver expectativas que tem a ver com as nossas expectativas, não tem a ver com os planos e propósitos de Deus. Distorcendo, inclusive, as Escrituras. E tem muita gente fazendo isso hoje. Isso tem sido um grande problema da igreja evangélica brasileira. Ou seja, quando os pregadores induzem o povo a criar falsas expectativas. Quando o pregador diz que os cristãos vão ter vitória em todas as situações. Quando você não vai enfrentar enfermidades em sua casa. Quando você jamais pode enfrentar um desemprego porque você é o filho de Deus. Porque Deus te colocou como cabeça e não te colocou como cauda. E são discursos triunfalistas que vendem uma ilusão ao povo, mas não condiz com o evangelho de Jesus. Por isso que Jesus afirma para João Batista, isto é um motivo de tropeço para você? Bem-aventurados os que continuarem acreditando em mim, apesar disso, apesar das enfermidades, apesar das dificuldades financeiras, apesar das lutas deste mundo, bem-aventurados os que continuarem confiando em mim, os que não me considerarem uma pedra de tropeço. E
Deus tem um propósito diferente para a vida de cada um de nós. E precisamos nos submeter a Ele, nos sujeitando à vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. É preciso um nível de maturidade para chegar a essa conclusão, assim como Jesus o fez pouco antes da sua crucificação em sua oração. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Vamos orar nesse instante, pedindo que Deus trabalhe em nossos corações. Se você está preocupado, ansioso na manhã de hoje, se você está triste porque alguns planos seus não se cumpriram e você acreditou que Deus agiria diferente em algumas áreas de sua vida, assim como João Batista, tinha expectativas que foram frustradas, que nesta manhã nós possamos colocar tudo isso na presença de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta mensagem, te louvamos, Senhor, por esta palavra, e pedimos que o Senhor venha trabalhar em nossos corações na manhã de hoje. O teu evangelho, Senhor, é a verdade. A tua mensagem, Senhor, nos conduz em triunfo para a vida eterna, mesmo diante das adversidades que enfrentamos nessa vida, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante, Senhor, de nossos projetos pessoais que se frustram e não chegam, Senhor, a atender às nossas expectativas. Que na manhã de hoje, Pai, nós possamos olhar para a cruz como o maior privilégio que nós recebemos, que é a salvação de nossas almas, que é um lugar, Senhor, para passarmos a vida eterna, como o Minoro falou na manhã de hoje, estarmos gozando da eternidade na Tua presença, como o Ivan tem a convicção de que a Raquel está na manhã de hoje, gozando da Tua presença. Pai, que o Senhor tire, Senhor, esses sentimentos negativos de nosso coração, que o Senhor tire, Senhor, a dúvida e a impaciência, mas a certeza, Pai, de que os Teus planos e propósitos sobre as nossas vidas são perfeitos, ó Pai, mesmo que sejam diferentes das nossas expectativas. Que nós possamos, Senhor, participar da ceia com alegria, Senhor, na manhã de hoje. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vamos participar da ceia nesse instante. Peço que você coloque o teu coração na presença do Senhor, se há algo que precisa se arrepender, se há caminhos que não honram o nome do Senhor em sua vida e você quer corrigi-los na manhã de hoje, você tem essa rica oportunidade. Confesse seus pecados contra Deus, contra o Espírito Santo, contra os irmãos, e participe com alegria e com o coração limpo dessa celebração tão rica para a igreja cristã. Vamos orar. Pai, nós pedimos perdão nesse momento pelos pecados que temos cometido, que tem afrontado, Senhor, a Tua santidade. Nós desejamos, Pai, que a Tua santidade venha governar, Senhor, as nossas vidas, e que nossas vidas sejam reflexos, ó Pai, do Senhor que é santo, que é perfeitamente santo. Mas nós confessamos, ó Pai, que em muitas áreas de nossas vidas ainda precisamos de mudança, de transformação, precisamos, ó Pai, da Tua correção. Nos ajuda, Senhor, a vencermos espiritualmente em todas as áreas, permanecendo firmes na Tua presença. Te agradecemos, ó Pai, pelos elementos que nos remetem ao sangue de Jesus e ao corpo de Jesus que foi entregue na cruz do Calvário para que nós tivéssemos salvação. E ao participarmos da ceia, Senhor, essa viva esperança, essa alegria da salvação, essa fé firme, Senhor, esteja em nossos corações. E que todas as expectativas, Senhor, frustradas, ou ilusões, ó Pai, e utopias que criamos em nossas mentes, que sejam tiradas. Que a alegria da salvação esteja em nossos corações enquanto celebramos, ó Pai, a ceia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na noite em que foi traído,
Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, tomou o cálice, tendo dado graças, ele o deu a eles, dizendo: bebam dele todos vocês, pois este é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por vocês e por muitos para a remissão dos pecados. E cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Amém. Queridos irmãos, que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado por nós, conserve as nossas almas e corpos para a vida eterna. Pegue e coma em memória de haver Cristo morrido por nós. Alimente-se dele em seu coração pela fé e com ações de graça. Podeis comer. Queridos, e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós, conserve as nossas almas e corpos para a vida eterna. Beba desse cálice em memória de haver sido derramado o sangue de Cristo em nosso favor e seja agradecido. Podeis beber. O grupo de louvor pode retornar, por favor? Pai, nós te louvamos por esse privilégio extraordinário que temos domingo, todos os inícios do mês, ó Pai, quando nós paramos para refletir no grande sacrifício de Jesus por nós. Obrigado, Pai, porque isso nos renova. Obrigado, Pai, porque isso nos lembra de tudo que Cristo fez e conquistou na cruz do Calvário por nós. Obrigado, Pai, porque isso também aponta para a cruz. E isso nos faz lembrar que somos mortais, que somos limitados e que somente em Cristo podemos vencer a morte um dia. Mesmo que ela nos alcance em nossa vida terrena, nós temos a certeza da vida eterna através de Jesus. Pai, que o Senhor renove os nossos corações, encha-nos do Teu Espírito Santo na manhã de hoje e nos dê, Senhor, a alegria da salvação. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queria convidar vocês a ficar de pé para a gente cantar Deus de Promessas. Que você possa cantar e crer que Deus, as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas. E que a gente possa ser fiel a Ele, cumprindo a sua palavra, praticando a palavra, para que realmente Deus possa fazer a vontade dele em nossas vidas. Amém?
meus olhos, sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém, pastor. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e mentes no conhecimento e no amor de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam suas hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, o culto está encerrado. Eu só tenho alguns avisos. Então, durante o mês de janeiro, a escola dominical continua de recesso. No mês de fevereiro, nós retomaremos as aulas de escola dominical. Todos os domingos nós temos culto às 9 horas da manhã. Cremos que, enquanto for possível e seguro, mesmo com a variante Ômicron, nós continuaremos com os cultos presenciais. Gostamos muito do testemunho do Minoro. Nós vamos encerrar aqui a transmissão, mas ele vai para a sala do Zoom e vai continuar conversando, respondendo perguntas daqueles que assim o quiserem. Pode ir, Minoro. E também queria propor um desafio para a igreja para o ano de 2022. A comissão de construção quer levantar as paredes do espaço multiuso. Fica evidente que o nosso templo ficou pequeno demais para todas as necessidades da igreja, inclusive para o próprio culto. Então, durante o ano de 2022, nós queremos levantar as paredes do espaço multiuso. Isso vai melhorar as práticas esportivas, isso também vai melhorar o nosso local de culto, a gente vai ter um espaço bem maior, com maior segurança sanitária também, para a realização dos cultos. Então, por favor, eu peço que vocês estejam orando por isso. A comissão de construção já iniciou as discussões, já levantou orçamentos, e esse é o nosso alvo.
e além de levantar as paredes, a iluminação do espaço também. Nós queremos que práticas esportivas possam acontecer durante as noites também. Nesse pós-pandemia, muita gente com vontade de fazer, praticar esportes, fazer exercícios, e a gente quer também ter esse espaço à disposição da comunidade. Então, por favor, intensifique as suas orações para que Deus nos honre, e temos a certeza que no ano de 2022 nós terminaremos com essas 3 paredes, pelo menos, do espaço multiuso prontas. Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo, fiquem com Deus.